Eu quero, da mesma forma, como vi meus companheiros, cumprimentá-la pela forma como abriu a sessão. Não teria forma mais correta, justa, de homenagear Paulo Brossard que não lendo esse belo escrito do nosso querido presidente Sarney. Então, se me permite, Vossa Excelência, quero não só cumprimentá-la pelo gesto, mas assinar embaixo também. Paulo Brossard é daquelas figuras que, sem dúvida nenhuma, passam, mas ficam eternamente, pelos serviços prestados ao país, à democracia brasileira, e pela força que deixou quando ocupou posição aqui no Congresso Nacional. Mas, senhora presidente, além do passamento de Paulo Brossard, penso que não tivemos um bom final de semana. Eu aqui quero registrar o falecimento no dia de hoje de Eduardo Galeano, um escritor conhecido, respeitado no mundo, mas sobretudo em nosso continente, autor, talvez de suas obras a mais famosa de todas sejam As Veias Abertas da América Latina. Então, registro com pesar também este falecimento. E algo que me toca muito, senhora presidente, não me refiro agora a nenhuma pessoa famosa que tenha deixado nome, mas uma pessoa muito querida, muito jovem, de todos nós do estado do Amazonas. Me refiro à morte trágica, brutal, da jovem Amanda Cristina Cavalcante Bezerra. Ela que é filha de uma companheira nossa de partido, uma colaboradora, Maria, neta de Maria, filha de Cristina, uma mãe muito jovem, que morreu aos 17 anos de idade. Morreu estuprada e assassinada, senadora Ana Amélia. Uma menina que tinha uma vida toda pela frente. Infelizmente, o exemplo é apenas o exemplo de tantas meninas que se vão. Ontem, uma reportagem muito comovente no Fantástico, mostrando as crianças que vão muito cedo, muitas vítimas de bala perdida. Amanda, uma menina linda, a cara da mãe, Cristina. Eu conheço a avó, conheço os tios, a família inteira, aliás, crescemos juntas militando no partido. E saber que a mais jovem de todas se foi de uma forma tão drástica é algo que machuca muito. Então, eu quero aqui registrar não só esse fato, exprimir a minha solidariedade à família, meus sentimentos, pessoas corretas, sérias, humildes, que vivem num bairro da periferia da cidade de Manaus, um bairro que tem muito problema, mas nunca saíram daquele bairro porque tem toda uma história de vida, de família construída no bairro Colônia Oliveira Machado, um bairro vizinho do bairro de Educandos, um dos mais antigos da nossa cidade. Mas quando eu externo aqui os sentimentos, apresento a minha solidariedade à família, fica sobretudo a mensagem, a justiça do estado do Amazonas para que não deixe mais um crime impune, porque quantas Amandas foram, quantos Maurícios, Josés, meninos, jovens, com toda uma vida pela frente. Então, eu espero que esse caso seja elucidado e que o autor do crime seja punido exemplarmente. A vida ninguém traz de volta. O conforto, a mãe, a família, só o tempo trará, e se trouxer, mas só o tempo, que cura a ferida, mas a cicatriz fica para sempre. Então, uma forma de amenizar esse sofrimento, sem dúvida nenhuma, é com a punição de quem fez isso contra uma menina que tinha todo um sonho de uma vida pela frente. Mas, senhora presidenta, eu venho à tribuna nesse momento São muitos os assuntos, tivemos manifestações no Brasil inteiro, a divulgação de pesquisa, e eu voltarei ainda para tratar do assunto, mas neste momento eu quero falar de um assunto importante, porque diz respeito também à unidade, à ação política, sobretudo do nosso continente, das Américas, porque nesse último final de semana assistimos um momento histórico para as Américas. E eu me refiro aqui ao Fórum das Américas, realizado durante a 7ª Cúpula das Américas na cidade do Panamá, no país Panamá.
o mundo pôde celebrar a iniciativa corajosa dos presidentes Raul Castro e Barack Obama de restabelecer relações entre Cuba e Estados Unidos, pondo fim a este último vestígio de Guerra Fria na região que tantos prejuízos nos trouxe, não apenas a Cuba, mas ao conjunto dos países do mundo, em decorrência de uma série de leis que havia nos Estados Unidos que penalizavam empresas, penalizavam países que ousassem manter relações comerciais com Cuba. Então, assistir ao fim desse longo período de 50 anos, de embargo econômico contra um pequenino país, uma ilha, é algo, sem dúvida nenhuma, merecedor de registro histórico, senhora presidente e senhores senadores. Esse gesto, assim como os próximos que serão dados, como o fim do embargo, que, repito, há mais de 5 décadas vitima o povo cubano e enfraquece o sistema interamericano, são alvissareiros para os que desejam e lutam pela paz entre os povos, sobretudo os povos do continente americano e caribenho. Como destacou a presidente Dilma em seu discurso na cúpula, abre aspas, a prosperidade, a equidade e a cooperação são valores muito caros para todos nós. Juntos com a inclusão social e a democracia, são caros a todos nós e representam tudo pelo que nós lutamos nos últimos anos e décadas. Refletem um espírito que deve presidir essa nova etapa das relações hemisféricas. O sepultamento desse vestígio da Guerra Fria permitirá que todos os países americanos possam construir um novo padrão de relações. Afinal de contas, todos temos desafios a enfrentar na saúde, na educação, na geração de emprego e em diversos temas fundamentais para o nosso desenvolvimento. É certo que depois de um ciclo em que vários países abandonaram um rumo neoliberal e construíram políticas voltadas ao desenvolvimimento, a América Latina e o Caribe têm agora menos pobreza, tem menos fome, menos mortalidade infantil e materna, menos analfabetismo, aumentamos a expectativa de vida, aumentamos o índice de desenvolvimento humano e o PIB per capita em nossos países. Mas é preciso muito mais, é preciso avançar ainda mais. E um exemplo, senhora presidente, que eu gostaria de dar aqui, que foi debatido e foi muito registrado e relatado durante a Cúpula das Américas, é a educação. Tema em que o único país da América e do Caribe a cumprir os 6 objetivos de educação da Unesco no período compreendido do ano de 2000 a 2015 foi justamente Cuba. Apenas 1 em cada 3 países do mundo atingiu a totalidade dos objetivos mensuráveis da educação para todos, o EPT, estabelecidos no ano 2000. Destaca o relatório de acompanhamento do programa, assinalando que na América Latina e no Caribe, Cuba foi a única nação a cumprir esses objetivos. Eu aqui quero repetir, Cuba foi a única nação entre a América Latina e o Caribe a cumprir todos os 6 objetivos estabelecidos pela Unesco para o avanço na educação. As metas foram estabelecidas na Cúpula Mundial de Educação em Dakar, no Senegal, com 164 países ocorridos no ano de 2000. E apesar dos esforços do MEC, dos estados e municípios, ainda nós, no Brasil, não alcançamos todas as metas. Mas superamos desafios importantes, como alcançar a educação primária universal, particularmente para meninas, minorias étnicas e crianças marginalizadas. O objetivo foi alcançado por 42% dos países e, entre esses, o Brasil. Alcançar a paridade e a igualdade de gênero. A Unesco diz que 69% dos países atingiram a meta da educação primária e 48% no ensino médio. O Brasil foi um dos países a atingir essa meta. E temos visto importantes conquistas, como o número de creches públicas, que eram cerca de 3.000 creches públicas em 2002, e hoje temos um número que supera os 35.000, o número de creches públicas em todo o Brasil.
Sobre o acesso de jovens e adultos ao ensino, o Brasil dobrou o número de matrículas em cursos profissionalizantes de 2 milhões para 4 milhões. Pois bem, tenho certeza que a integração resultante desse passo histórico nos permitirá avançar ainda mais na superação da defasagem que temos na educação de nossas crianças e de nossos jovens. Outro tema que eu quero comentar são as manifestações, senhora presidente, que nós assistimos na última semana, mas antes de iniciar, quero aqui destacar o fato de que esse dado divulgado pela Unesco acerca do cumprimento das metas de 2000 a 2015 pelos países do mundo, pelas mais de 164 nações do mundo, metas estabelecidas no ano de 2000, registrar que esse fato é importante. Nós, no Brasil, não atingimos todas as metas. Foram 2 as metas atingidas, mas creio que estamos buscando o caminho para alcançar uma a uma de todas essas metas. E é um fato muito importante, e não é do acaso, e nem vem do acaso, de que Cuba ter sido o único país do nosso continente e caribenho a atingir essas metas, porque no que pese todas as críticas que fazem a Cuba, chamando de ditadura, de país extremamente fechado, o que nós vimos e assistimos ali é óbvio que é um país que detém inúmeros problemas, como todos os países do mundo detêm inúmeros problemas, mas, inegavelmente, é um país que tem procurado praticar os direitos humanos, não apenas defender, como alguns outros fazem, mas, na prática, atuar dentro dos princípios de direitos humanos, de universalizar e garantir a assistência à educação, a assistência à saúde, enfim, aquilo que dê uma melhor qualidade de vida ao povo. Não é à toa que, no que diz respeito aos índices sociais, Cuba tem sido um dos países líderes do mundo. É também no quesito participação de gênero. Cuba faz um grande esforço e nós somos testemunha, um grande esforço para garantir uma participação equânime entre homens e mulheres na sociedade, em todos os níveis e em todos os aspectos, no mercado de trabalho, nos espaços de poder e no parlamento. Cuba está entre os países que detêm o melhor índice de participação feminina no parlamento, está entre os países que detêm o melhor índice de participação das mulheres na direção de grandes empresas ou de órgãos do próprio poder executivo, órgãos estatais. E não poderíamos ter tido um exemplo melhor e um registro melhor a respeito desse assunto do que no dia em que tivemos na cidade de São Paulo, porque lá estivemos recentemente lançando a campanha por mais mulheres na política, e o nosso evento foi realizado na Fiesp. E o presidente da Fiesp, ao dar as boas-vindas às mulheres presentes, às parlamentares presentes, citou o fato de que havia recebido minutos antes uma ministra de Cuba, mulher, ele fez questão de registrar, sua assessoria composta por mulheres, embaixador de Cuba no Brasil, no caso embaixadora, uma mulher também, segundo ele, enfim, recebeu uma delegação feminina. Isso é mera coincidência, porque saí da reunião almoço que tive com a delegação feminina de Cuba, e não para tratar de assuntos de gênero, mas para tratar de assuntos gerais, já que dizem respeito ao fim do embargo econômico, essa nova relações estabelecidas entre Cuba e Estados Unidos. Ele fez questão de registrar o fato de como as mulheres se empoderam em Cuba. E isso é muito importante. Mas, repito, Cuba, como o nosso Brasil, como tantos países do mundo, não está imune a críticas e nem é um país que deixa de ter problemas, pelo contrário, tem muitos problemas. Agora, negar que Cuba tem sido uma nação que procura o seu próprio caminho, o caminho da independência, fazer o seu próprio destino, construir o seu próprio destino e tendo como foco a inclusão e a participação das pessoas, é impossível que neguemos isso. E o fato de ter sido divulgado o fato de ter sido divulgado esses dados durante a Cúpula das Américas foi muito importante, que creio que isso deva favorecer ainda mais esse novo relacionamento
que passa a existir no nosso continente. Um outro aspecto que eu vejo importante, antes de entrar aqui nas manifestações, senhora presidente, é o fato do pronunciamento do presidente da Venezuela. Venezuela é um país que todos sabemos passa por um grave problema. Aqui mesmo, contra meu voto, contra a minha opinião, o Senado Federal aprovou a formação de uma comissão para ir à Venezuela. Serão 3 parlamentares que deverão ir. Não sei mesmo qual o objetivo, porque não compreendo, não consigo compreender, eu aqui nos meus poucos conhecimentos, mas creio que suficientes para chegar à conclusão de que não considero correto uma delegação de parlamentares de um país visitar e decidir pela visita a um outro país sem que tenha recebido convite, absolutamente. Mas, enfim, aprovou-se a comissão para ver os possíveis problemas de democracia que atravessa o nosso vizinho Venezuela. Mas ambos, o presidente dos Estados Unidos e da Venezuela, na mesma cúpula, ambos discursaram. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apesar das críticas, e críticas duríssimas, não só dele, críticas feitas pela Argentina, críticas feitas pela Bolívia, críticas feitas pelo presidente do Equador e por tantos outros, mas a mensagem que Nicolás Maduro fez aos Estados Unidos foi a mensagem do diálogo. Vamos conversar. Assim como a mensagem de Barack Obama é que não tem interesse nenhum em interferir em assuntos internos dos países. Então, eu creio que essa cúpula foi muito importante, marcante, para que possamos superar as diferenças que acontecem entre os países do nosso continente. E isso é muito importante. Eu quero aqui repetir o que disse Rafael Correia, presidente do Equador, que diz que a aproximação dos Estados Unidos e Cuba era boa notícia, mas que continuaria existindo uma América do Norte e uma América do Sul, que o diálogo só será possível se as diferenças forem respeitadas. Eu acho que essa foi a grande mensagem. Precisamos mantermos-nos unidos de forma respeitosa e reconhecermos que há profundas diferenças entre as nossas nações, entre os nossos países, não só quanto ao estágio de desenvolvimento, mas quanto à própria orientação ideológica de cada uma das nações. Então, eu quero aqui dizer que espero que, assim como Cuba e Estados Unidos estão conseguindo sentar, dialogar, que também Estados Unidos e Venezuela sentem-se a uma mesma mesa para tratarem esse fato, porque se existem críticas em relação à condição política, democrática, quanto desenvolvida pelo presidente Nicolás Maduro, por outro lado, não podemos deixar de destacar o quão injusto, o quão incorreto, o quão fere as relações internacionais o decreto norte-americano que que prevê a ascensão a 7 funcionários da Venezuela. Ou seja, houve um pedido enfático, não só do presidente Maduro, mas também de presidentes de vários outros países, que os Estados Unidos, como um bom gesto a favor do diálogo, revogue esse decreto que não prejudica só a Venezuela, mas prejudica o povo venezuelano. Assim como este embargo de 50 anos sofrido por Cuba tem feito com que a gente mais humilde, mais pobre, mais simples que tenha sofrido com essas consequências. E, aliás, Estados Unidos também, por muitos anos, manteve e mantém ainda, mas deverá revogar leis que não só puniam Cuba, mas puniam todo e qualquer país que mantivesse relações com Cuba. Puniam toda e qualquer empresa que mantivessem relações com Cuba. Mas, enfim, quero, tratando rapidamente a respeito desse fórum, 7º Fórum das Américas, senhora presidente, como um fato importante e histórico, porque depois de décadas, como disse o presidente Raul Castro, uns minutitos a mais, e os minutitos a mais levaram que ele falasse em torno de 50 minutos, com toda a plenária repleta de presidentes de países prestassem muita atenção, mas acho que foi extremamente merecedor do espaço para poder falar.
num período tão longo que ali esteve ausente. Aliás, eu estive algumas vezes em Cuba e vi o quanto eles imaginavam e sonhavam com o momento de voltar ao Fórum das Américas. Esse era um dos grandes sonhos que tinha aquele país, não só o seu governo, mas o seu povo. Afinal de contas, é um fórum onde todos sentam à mesa para debater em condições iguais os seus problemas. Mas, por fim, senhora presidente, quero me referir agora à questão das manifestações. Não quero entrar aqui no fato de que se teve menos ou maior número de pessoas, pelo que diz a imprensa, reduziu o número muito de pessoas. Na minha cidade falam em 900 pessoas, ou seja, não chegou a 1.000. Creio que, por tudo que vi e assisti, era um número bem menor, mas eu acho que esse é o dado de menor importância. O dado que nós precisamos ler e compreender também não se refere ao fato de que mais de 80% dos manifestantes foram pessoas que já votaram durante as últimas eleições, as recentes eleições, na candidatura oposicionista não vencedora, que foi a candidatura do Aécio. Também não considero esse como um fato principal a ser avaliado. Considero alguns outros aspectos. Um deles, senhora presidente, é o avanço em relação à participação daqueles que fazem apologia a regimes de exceção, apologia a regimes de ditadura. Acho que não podemos aceitar e nem permitir e nem fazer de conta que não viu algo desse porte, porque isso pode cada vez mais tomar corpo e peso em nosso país, o que é extremamente ruim, danoso à democracia, danoso à liberdade, danoso à justiça social. Então, esse é um aspecto que eu continuo aqui repudiando, porque não posso crer que numa manifestação pacífica, com milhares de pessoas nas ruas, alguns ou a maioria se permita sequer conviver ao lado com manifestações que eu considero inconstitucionais, anticonstitucionais, essas que defendem a apologia à ditadura e à falta de liberdade. Mas eu creio que o aspecto principal ainda se deve ao fato de que nós precisamos promover as reformas e as mudanças que o povo requer. E, repito, não importa se seja da oposição, se seja da situação, se tenha votado ou não na presidenta Dilma. O fato é que vivemos um novo estágio do nosso desenvolvimento. Senhora presidente, vivemos um novo estágio no nosso processo de desenvolvimento econômico, social, político e da própria democracia. E nós temos que ter a leitura correta, porque estão se demonstrando insatisfeitos não só aqueles que estão indo às ruas, mas aqueles que ficam em casa também, que exigem da gente, senador Paim, muita mudança, mudança em todos os aspectos, mudanças nos costumes, mudanças nas instituições, e são mudanças de choque. Eu creio que nós estamos atravessando a fase aguda da crise, mas continuaremos vivendo a fase crônica da crise, que só se cessará o dia que tivermos a capacidade, a possibilidade de promovermos a mudança. O Executivo tem a sua parte, as organizações sociais e representativas da população têm a sua parte, mas nós, do Parlamento brasileiro, temos a nossa parte e dela não podemos abrir mão, de jeito nenhum, porque, do contrário, seremos nós os atropelados. O pronunciamento que faço, a mensagem que deixo, e creio que dentro de um momento de mais calmaria, sabendo que não estamos diante de nenhuma articulação a favor de qualquer tipo de golpismo, é que temos que seguir promovendo as mudanças, que não só a população brasileira, mas que esse novo estágio da nossa democracia exige. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada, senhora presidente.